Irmãos, com a graça do Senhor, hoje nós vamos iniciar uma nova série de pregações em um novo livro do Antigo Testamento. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Com a graça do Senhor, nós vamos, a partir desse domingo pela manhã, começar a meditar, estudar esse livro na Igreja de Cristo. Peço que os irmãos orem pelo pastor da igreja, porque não é nada fácil essa tarefa. Eclesiastes capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Esperar que todos os irmãos encontrem. Assim diz a palavra do nosso Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidades, diz o pregador. Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo a sua graça. A verdade é que somente pela iluminação do Espírito Santo, somente quando o Espírito Santo nos guia, nos orienta, é que nós podemos entender a sua palavra. Vamos até Ele em oração pela graça do Senhor. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai, nesse momento onde nós nos aproximamos da Tua palavra. A verdade é que a Tua palavra muitas vezes nos desafia não só a compreendê-la, mas nos desafia a viver. E assim nós te pedimos que o Senhor, pela Tua graça, nos ajude no início dessa nova série no livro de Eclesiastes. Um livro tão complexo, um livro muitas vezes tão difícil para nosso entendimento, mas que o Teu Santo Espírito, aquele que é o supremo intérprete da Tua palavra, possa ser o guia da nossa compreensão a partir da leitura e da busca pelo entendimento. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Existe uma música um pouco antiga do grupo Elo, que numa estrofe diz algo assim: posso ver que você não é feliz, posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz, vou dizer. Se continuar a procurar em vão, e se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, É interessante porque essa música, ela fala de uma busca incessante pela razão de viver, pelo significado da vida, e ela claramente mostra que enquanto nós continuamos essa busca sem Deus, não há razão para continuar. À medida que nós buscamos significado, razão para viver, propósito para existir sem Deus, nós corremos em vão. Como o Salomão nos diz muito bem, nós corremos atrás do vento. E esse é justamente um dos temas de Eclesiastes. E esse livro, Eclesiastes, é um dos livros mais negligenciados de toda a Escritura. Isso eu creio que tem razões bem claras. A primeira delas é porque esse, de fato, é um dos livros mais difíceis de se compreender na Escritura. Não é um livro fácil, não é um livro que a gente lê a primeira vez e consegue entender plenamente. Muitas vezes a gente tem que ler, reler, orar, buscar, repetir, para que a gente consiga entender melhor aquilo que esse livro tem a dizer. Aliado a isso, ainda há uma suspeita muito grande dentro da Igreja de Cristo de que esse livro já não serve para a Igreja cristã.
já não serve para a igreja do Novo Testamento. Por conta disso, muitos de nós pulamos Eclesiastes em nossas leituras devocionais, ou mesmo lemos sem buscar entender muita coisa, e muitos pastores também acabam pulando Eclesiastes nos seus programas de pregação. A grande verdade, no entanto, é que apesar da dificuldade desse livro, a sua mensagem é muito atual e relevante para todos nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja que quem escreve esse livro é um pregador. Veja que o versículo 1 diz isso muito bem. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Nós não vamos entrar aqui em maiores detalhes a respeito do pregador. Nós vamos deixar isso para a próxima semana. Mas eu gostaria de que você reparasse algumas coisas juntamente comigo. Perceba que a palavra aqui traduzida por pregador, ela vem da mesma palavra no hebraico que significa assembleia, significa reunir. É por isso que o nome do livro é Eclesiastes, porque Eclesiastes seria uma tradução para o grego da palavra pregador, que vem de eclesia, de igreja. Eclesia, a igreja, Eclesiastes, aquele que fala para a igreja, aquele que ajunta o povo para falar para a igreja. Esse é o pregador. O pregador é aquele que ajunta o povo de Deus para proferir as suas palavras, as palavras do Senhor. E é esse que nós temos como pregador, aquele que é filho de Davi, aquele que era rei de Jerusalém. Por enquanto, essas informações nos bastam. Entender que o pregador reúne a igreja para trazer as palavras de Cristo nos basta, para entender que esse livro continua sendo atual, à medida que a igreja é reunida para aprender dele mais. Como nós veremos ao longo das nossas semanas, esse livro, ele estuda, ele analisa, ele perscruta a experiência dos homens debaixo do sol. Essa vai ser uma frase muito comum que você vai ver durante todo o livro. Debaixo do sol, debaixo do céu. Porque é justamente esse o foco do livro. Olhar a experiência do homem debaixo do céu. A experiência comum. Como comenta Ian Provan, ele diz, focando nossa atenção nesta vida e não na próxima, este livro contribui para a correção de um desequilíbrio muito frequente em todas as épocas do pensamento cristão, que às vezes apresentou o cristianismo como se fosse mais uma questão de se esperar algo por vir do que uma questão de viver hoje. Eclesiastes, então, fala da vida comum. Ele não se preocupa com o além, com o que está por vir. Ele se preocupa com o hoje, com o agora. Ele nos ensina a viver hoje, ele nos ensina a viver agora. Ele se preocupa com a vida vivida nesse mundo caído, imperfeito, com prazeres, com alegrias, com tristezas, com dias difíceis, com dias bons, com dias de choro e com dias de alegria. É o perfeito retrato da vida humana, é o perfeito retrato das nossas vidas, é o perfeito retrato das nossas vidas com suas alegrias e com as suas frustrações. Desta forma, irmãos, Eclesiastes é muito relevante e muito atual para todos nós, para toda a Igreja de Cristo, porque ele fala das nossas experiências, fala das nossas frustrações, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas buscas em vão, daquelas que valem a pena de fato. Como muito bem comenta Leland Hyken, Eclesiastes é um ataque a uma sociedade aquisitiva, hedonista, materialista. Ele expõe a busca louca pela satisfação no conhecimento, na riqueza, no prazer, no trabalho, na fama, até mesmo no sexo. É interessante porque esse livro ele vai atacar justamente a nossa sociedade, uma sociedade materialista, secular, que vive como se Deus não existisse, que vive como se Deus não existisse aqui na terra e não tivesse lei, não tivesse palavra. Esse livro é um livro importante, é um livro de defesa da fé. Ele defende a fé cristã e defende a vida cristã num mundo mau. É uma crítica à nossa sociedade secularizada. Em outras palavras, Eclesiastes é uma crítica perfeita ao estilo de vida moderno, ao nosso estilo de vida. Por isso ele é relevante não só para a igreja, mas para todo homem que busca viver uma vida que de fato faz sentido. Entretanto, irmãos, nós precisamos compreender que a crítica desse livro possui um propósito. Não é criticar apenas por criticar. O autor não busca criticar por criticar, mas sim estabelecer um propósito para a vida humana. E esse propósito, nós veremos, será encontrado no temor ao Senhor, na obediência aos seus mandamentos. Nós podemos ver isso lá no último versículo, no último capítulo desse livro. Eclesiastes, então, volta o leitor para Deus. Volta o leitor para buscar significado em Deus, no temor ao Senhor, nos seus mandamentos, pois somente Deus pode dar o verdadeiro significado para uma vida vazia e vã. Alguns autores argumentam, inclusive, que o tema fundamental desse livro é nos apresentar o sentido da vida. Como Hyken mais uma vez nos ensina, a vida vivida por padrões puramente terrenos e humanos é fútil, mas a vida centrada em Deus é o perfeito antídoto.
se você ainda vive uma vida centrada nos seus desejos, centrada nas suas experiências, se você ainda não tem Deus como o primeiro foco da sua vida, talvez esse livro seja o perfeito antídoto para a sua alma. Então, se você deseja aprender o verdadeiro valor, o verdadeiro significado da vida, inicie essa caminhada em Eclesiastes. Leia ele durante a semana, venha para a igreja ouvir mais dele. Porque por meio das suas palavras nós aprenderemos importantes lições para a nossa alma e para a nossa vida. E a primeira lição que nós vamos ver nesses versículos iniciais é a respeito do nosso trabalho. Porque elas formam um tipo de introdução para todo o livro. E aqui nós vamos aprender mais sobre os nossos trabalhos e sobre os ciclos da vida humana. Sendo assim, nós vamos meditar hoje no fato de que sem Deus nós não temos qualquer proveito em nossos trabalhos. Nós veremos isso por meio de duas verdades que o texto claramente nos ensina. A primeira delas é que sem Deus o nosso trabalho é fútil, é em vão. E segundo, sem Deus o nosso trabalho é uma canseira e um enfado eternos. Porque sem Deus, irmãos, nós não temos proveito em nosso trabalho. Porque sem Deus nosso trabalho é fútil, é em vão. Veja, o versículo 2 desse livro vai nos dizer uma frase que vai percorrer todo ele, e uma frase muitas vezes difícil de se compreender. Veja o que o texto nos diz no versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Veja que esse versículo aqui é uma espécie de resumo não só para a nossa passagem, mas é um resumo para todo o livro. E não à toa, o autor, de forma concisa, vai repetir esse mesmo versículo lá no último capítulo, no versículo 8, quando ele vai dizer: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. No início ele afirma isso, no fim do livro ele afirma isso. Então o texto nos diz claramente que essa é a mensagem principal do livro. Tudo é vaidade, tudo é vaidade de vaidades. E aqui está uma das palavras difíceis de traduzir nesse livro. A tradução vaidade não está errada, a menos que nós consigamos entender o que de fato ela quer dizer aqui. Porque vaidade aqui não está no sentido de alguém que é vaidoso com a aparência, que olha para o espelho, que se vê bonito ou que quer se ver bonito. A palavra vaidade aqui é muito difícil de ser traduzida. E se você pegar diversas versões em português, você vai ver que cada uma delas traz uma definição diferente. Umas vão trazer fútil, outras vão dizer inútil, outras vão dizer sem sentido. A nossa Bíblia vai dizer vaidade. Mas o que literalmente essa palavra quer dizer? Essa palavra significa literalmente vapor, sopro, fumaça. Em outras palavras, o autor está dizendo que tudo é um sopro, tudo é fumaça, tudo é como um vapor. Essas são uma daquelas palavras que não tem como a gente traduzir de forma perfeita para o português. É como aquelas palavras que no próprio português não tem uma definição muito clara. Eu não sabia disso, mas fiquei sabendo há pouco tempo que a palavra cafuné em português não é traduzida para nenhum outro idioma. Não existe outro idioma que tenha a mesma palavra cafuné, para aquele carinho que se é feito na cabeça. Da mesma forma, essa palavra aqui não tem tradução para outro idioma. Essa palavra só existe no texto original e a gente se esforça para tentar entender aquilo que é dito aqui. Mas veja, se o sentido literal dela é vapor, é sopro, é fumaça, então nós temos claramente aqui pelo menos duas imagens. A primeira delas é que tudo é passageiro. Tudo é breve, tudo é efêmero, como um sopro, como um vento. É como a fumaça, que logo passa, muitas vezes nos incomoda, mas passa rapidamente. O que o pregador está nos ensinando no começo do seu livro é que tudo é passageiro, é breve, tudo é um sopro, tudo é uma fumaça. Tudo que conhecemos, tudo que nós fazemos nesse mundo passa. Isso é uma verdade que ninguém pode negar e uma verdade que o pregador está nos lembrando nessa manhã. Nada dura para sempre. Nada sem Deus na vida é eterno. E lembre-se que o autor está falando da vida debaixo do sol aqui. Ele não está pensando em Deus, ele não está pensando nos mandamentos de Deus, ele está pensando na nossa vida mais comum, na nossa vida mais diária. Ele está falando de uma vida que tira Deus do jogo. Ele reflete sobre o mundo no nível horizontal, no mundo sem Deus. Descreve a vida debaixo do sol. Uma vida por uma perspectiva secular, onde Deus é esquecido, onde Deus é ignorado. O Novo Testamento, irmãos, atesta muito bem essa verdade, quando Tiago vai nos dizer claramente: sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É exatamente isso que o autor de Eclesiastes está nos dizendo. Nós somos como uma neblina que logo passa, como uma fumaça que é esquecida. A nossa vida é transitória, é breve. Pergunte ao mais velho idoso e ele vai dizer a você que sua vida passou muito rápido. Por mais que ele tenha 90 anos, por mais que ele tenha 100 anos, ele vai dizer: a minha vida passou tão rápido.
Porque assim é a vida humana. Por mais que a gente viva, por mais que os nossos dias se prolonguem na terra, é muito rápido. É um sopro, é um vapor, é uma fumaça. Logo tudo desaparece. Tudo é vaidade de vaidades. Como Sidney Negredano nos também defende muito bem, a gente pode ver a brevidade da vida nessa palavra. Mas não só a brevidade na vida. Porque sempre uma analogia pode conter mais de um significado. Se por um lado o vapor expressa a brevidade das coisas nessa vida, o vapor também apresenta a sua instabilidade. Por exemplo, tente pegar o vapor, tente pegar o sopro, tente pegar a fumaça. Ninguém precisa ser muito inteligente para descobrir que não há como pegar essas coisas. Quando nós lançamos a nossa mão para pegar uma fumaça, logo nós falhamos, porque não há onde se agarrar, não há estabilidade, não há onde se firmar, nada é firme, tudo é passageiro. Assim é a nossa vida sem Deus debaixo do sol. Nossa vida é transitória, é enganosa. Nas palavras do Greydanos, ela não faz sentido, tudo parece muito sem propósito, muito fútil, porque não há nada firme nesse mundo. Não há nada onde a gente possa pisar e estabelecer os nossos pés nesse mundo, porque tudo dura muito pouco, tudo passa. Nada é estável, nada oferece segurança, tudo é vaidade. Aplicando muito bem essa verdade, o pastor Charles Bridges ele vai dizer que ao afirmar que tudo é vaidade, Eclesiastes nos ensina que tudo é, portanto, completamente ineficiente para o grande propósito de trazer a verdadeira felicidade do homem. Tudo na vida é insuficiente para trazer a verdadeira realidade, a verdadeira felicidade. Porque tudo é passageiro, tudo é instável, tudo é fútil. Por mais que você pense nas melhores coisas dessa vida, você não vai encontrar algo em que você possa se agarrar. Você não vai encontrar algo que vale a pena viver. Porque os nossos bens se deterioram e não ficam por muito tempo e logo são esquecidos. As nossas casas, por mais bem construídas que sejam, logo elas vão cair, vão ser derribadas, vão ser construídas novamente, ou o tempo vai dar fim a elas. O dinheiro que nós adquirimos passa, não dura para sempre. O que conquistamos também não dura muito, logo é esquecido. Os títulos que nós obtemos nessa vida é esquecido e as gerações já não lembram de nós. Até mesmo as pessoas que nós mais amamos, até mesmo as nossas famílias, não duram muito nesse mundo. Logo nós estamos com ela, mas logo elas se vão, logo elas passam. A vida humana ela é assim. Quando ela é vista de uma maneira sem Deus, de uma perspectiva sem Deus, tudo é vaidade porque tudo passa. Não adianta. Seu trabalho passa, sua vida passa, seus filhos passam, seus pais passam, tudo passa. Tudo é vaidade, tudo é um sopro, tudo é correr atrás do vento. Isso ficará cada vez mais claro, irmãos, à medida que o pregador avançar, percorrendo o seu discurso. Eu sei que parece tudo muito pessimista. Tenha paciência. A mensagem de esperança ainda vai chegar. Versículo 3 nos diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Em outras palavras, o pregador questiona: qual é o ganho do seu trabalho? Por que você trabalha tanto? Qual é o proveito que você tem de trabalhar tanto? Qual é o lucro que você obtém? A resposta clara, esperada pelo pregador e dada por ele é nenhum. Porque olhando de uma perspectiva terrena, o nosso trabalho é fútil. O nosso trabalho passa. O nosso trabalho sem Deus é passageiro. Porque o máximo que nós temos dele é dinheiro. O máximo que nós temos dele é propriedades. E tudo isso passa. Certamente todos aqueles que trabalham são merecedores de salários. Mas também esse é o único ganho que o trabalho pode dar. O pregador não está falando do salário, ele está falando de algo maior do que o salário. Ele está falando de uma perspectiva muito maior. Ele está dizendo o que o seu trabalho de fato traz para você. Ele fala do ganho para a vida, do lucro para o homem como tal. Como o trabalho pode salvar o homem? A resposta é: o trabalho é em vão, o trabalho é fútil, o trabalho não pode salvar o homem. O máximo que ele pode dar para o homem são coisas passageiras, coisas fúteis, que logo serão esquecidas. O autor olha então para uma recompensa que vai além da nossa vida. Uma herança que é confiável, duradoura. E ele descobre que não existe. Não existe herança duradoura nesse mundo. Até o próprio escritor de Eclesiastes, ele vai dizer, nos próximos capítulos, ele diz: o que adianta trabalhar tanto nesse mundo e construir riquezas, se eu vou deixar para alguém que vem depois de mim, e eu não sei se ele vai ser sábio ou se ele vai ser um tolo? Ou seja, nós trabalhamos, deixamos a nossa herança para a nossa família, mas muitas vezes nós não sabemos nem mesmo se ela vai ser tola ou sábia para administrar o que com tanto suor nós conquistamos. Não é difícil ver filhos que brigam pela herança dos pais. Não é difícil ver famílias que são destruídas pela herança. Qual é a finalidade do trabalho do homem?
se não traz bem nenhum, nem para ele, nem para sua família. Se o bem que ele traz é apenas passageiro, num dia vem e no outro se vai. Prova disso é o versículo 4. Veja, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Veja que o pregador aqui lembra que as gerações vêm e vão, e isso mostra a brevidade da vida. Nós estamos aqui hoje, mas anos virão onde já a nossa geração já não estará aqui e outra irá ocupar o nosso lugar. Todas as gerações passam, as outras passaram, nós passaremos, somente a terra permanece. Veja, geração vai e vem, mas a terra permanece para sempre. Qual é então o lucro do nosso trabalho? Qual é o lucro do nosso estudo? O que é de tão valioso que nós ganhamos pelo nosso trabalho, que vai permanecer pelas gerações? Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você se estude, isso não vai mudar o fato de tudo que você construiu nessa vida irá passar. Você não terá grandes lucros do seu trabalho. E talvez você pense no mundo acadêmico, onde as pessoas escrevem livros para serem lembrados pela eternidade. Talvez você lembre daqueles grandes ídolos de guerra, aqueles grandes governantes que são lembrados ao longo da história, e você pense, não, mas esse não é esquecido. Nós vamos ver mais adiante que o autor nos mostra muito bem que até esses são esquecidos sim. Porque o ciclo da vida é apresentado até mesmo na natureza. Veja no versículo 5. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Agora, o autor estava refletindo antes nas gerações que se passavam, agora ele passa a olhar para o ciclo da natureza. Diz, olha para o sol se põe, o sol vem novamente, depois ele volta, nasce de novo e assim segue. Todos os dias, não há mudança, tudo é uma repetição sem fim. O que ele fez hoje, ele vai fazer amanhã. As gerações vão e vêm, o sol vai e vem diariamente no seu ciclo, nada muda. O nosso trabalho é pequeno demais, o nosso trabalho não consegue mudar nada nesse mundo. Por mais que a gente trabalhe, o sol vai continuar nascendo, vai continuar se pondo. Por mais que a gente trabalhe, as gerações vão continuar passando e nós também vamos passar. Nosso trabalho não pode nos dar nada que vá além dessa vida. Do sol, então, o pregador olha para os ventos e para os rios. Veja versículos 6 e 7. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Veja que o vento aqui, ele demonstra ser um pouco mais imprevisível do que o sol, nas suas idas e vindas. Ele se move em giros e voltas, mas perceba que até o vento, que é mais imprevisível, ele também encontra uma constância. Até o vento encontra um padrão de repetição, porque o texto nos diz que ele retorna aos seus circuitos. Ele tem caminhos muito claros. E por mais que ele vá e volte, ele tem caminhos e os seus circuitos serão repetidos. Da mesma forma, os rios seguem o seu fluxo, correndo para o mar em uma repetição sem fim. Nada muda. Por mais que a gente trabalhe, o vento continua, os rios continuam. Nada é sem valor. Tudo se repete num movimento interminável e cansativo. O trabalho, então, parece ser sem proveito, sem lucro, sem ganho. A imagem do rio ainda é mais interessante, porque parece que o rio que corre para o mar demonstra ainda essa frustração de maneira especial, porque o texto nos diz que os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Parece que o rio faz um trabalho incansável, como de enxugar gelo. Mas que ele corra para o mar não vai se encher. Parece ser uma ilustração clara do nosso trabalho. Por mais que a gente trabalhe, objetivos maiores não serão alcançados pelo nosso trabalho. A verdade, irmãos, é que a vida vista por uma perspectiva secular e materialista não oferece esperança para os nossos trabalhos. A verdade é que sem Deus o nosso trabalho é fútil. Sem Deus nós somos como os rios que vão para o mar e que nunca encherão o mar. Nós somos como o vento que vai, que volta e que vai voltar ao mesmo caminho. Nós somos como o sol que vai, que volta e voltará novamente sem que nada de especial aconteça. A pergunta do pregador, então, é extremamente relevante para nós. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa pergunta é tão importante, essa pergunta é tão fundamental para as nossas vidas, que o próprio Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta. Abra comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 e leia comigo o verso 26. Mateus 16, verso 26.
Jesus nos ensina que a pergunta do pregador é fundamental para todos nós. Mateus 16, 26 nos diz assim: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Em outras palavras, qual é o nosso trabalho? Qual é o proveito do nosso trabalho se no final nós perdermos a nossa alma? A resposta que Jesus espera e é clara: nenhum. Qual é a razão de nos esforçarmos tanto? Ganharmos o mundo inteiro, ganharmos dinheiro, ganharmos propriedades, construirmos uma bela família nesse mundo. E no final, nós perdemos a nossa alma. Qual é o proveito de ganhar o mundo inteiro e perder a salvação em Cristo? Nas palavras do pregador, qual é o proveito do nosso trabalho debaixo do sol? Qual é o lucro? Qual é o valor? A verdade que o pregador nos ensina, que Cristo nos ensina, é que sem Deus, revelado em Jesus Cristo, o nosso trabalho é vaidade. Sem o Evangelho, sem Cristo, a vida é vaidade, vaidades. Passageira, efêmera, sem valor, sem estabilidade. Sem Deus, irmãos, a verdade é que nós não temos proveito nos nossos trabalhos, porque sem Ele nosso trabalho é fútil, é passageiro, não produz recompensa estável na qual nós podemos nos agarrar. No fim das contas, todo o nosso trabalho será esquecido, será apagado da memória dos homens. Mas em Cristo Jesus, nós podemos responder a pergunta: qual é o proveito do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em Cristo Jesus nós podemos responder: nenhum. Mas essa é só a primeira pergunta que o pregador faz. Ele ainda vai nos levar a uma outra reflexão. Além de nos dizer que o trabalho é fútil sem Deus, ele também vai nos ensinar que o trabalho é canseira, é enfado sem Deus. E veja que, em um interessante resumo, o pregador agora organiza aquilo que ele falou através de exemplos no versículo 8. Veja, ele deu exemplos da natureza, exemplos das gerações, e agora ele organiza tudo isso em um único versículo. Ele diz: todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Veja essa frase: todas as coisas são canseira, todas as coisas são enfado, cansaço. Claramente esse versículo se refere àqueles que vieram anteriormente, à constância da terra. Então o autor oferece 3 afirmações paralelas para mostrar como é canseira, como é enfado todas as coisas, usando a ilustração do próprio corpo humano. Primeiro ele diz que ninguém pode exprimir ou ninguém pode falar, porque a boca humana não é capaz de falar tudo sobre o mundo, sobre os ciclos da natureza. Ela observa o sol, ela pode falar sobre o sol, ela pode falar sobre os ventos, ela pode falar sobre as gerações, mas ela não é capaz de exprimir toda a vida. É um trabalho em vão. É incansável a repetição do mundo e nem a boca humana pode expressar. Por mais que o homem fale, ele não vai acabar com o conteúdo desse mundo. Por mais que livros sejam escritos sobre a natureza, sobre o mundo, sobre aquilo que foi criado, o homem não chegará, não cessará o conhecimento desse mundo. Além disso, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Por mais que a gente pare para contemplar o mundo, por mais que a gente pare para contemplar as coisas que foram criadas, por mais que os nossos ouvidos ouçam e aprendam de tudo aquilo que foi feito, nada poderá esvaziar o conteúdo das coisas criadas pelo Senhor. Os nossos olhos vão continuar vendo os ciclos da terra e nós não vamos conseguir explicar todos. Os nossos ouvidos vão continuar ouvindo a respeito das coisas que acontecem no mundo e nós não vamos conseguir explicar todos, porque tudo é uma atividade sem fim. Isso se expressa também na vida humana. Veja, o trabalho do homem se segue num ciclo cansativo que não tem fim. Veja que o homem passa, mas a terra e o trabalho continuam os seus ciclos. O nosso trabalho não parece ter proveito, porque por mais que a gente trabalhe, ainda fica trabalho para fazer. Por mais que a gente se canse e trabalhe, ainda há coisas para se descobrir, para se trabalhar. Veja a história da humanidade. Nós temos uma história de milênios, de milhares de anos, mas por mais que as gerações passem, ainda há trabalho para o homem fazer na terra. Ainda há coisas para ser descobertas, ainda há coisas para serem conhecidas e nada cessa o trabalho do homem. Por mais que você trabalhe dia e noite sem fim, do seu nascimento à sua morte, você não vai terminar tudo o que você tem para fazer. Porque o trabalho não acaba. Nosso trabalho parece então ser proveito, porque a gente trabalha e não chega ao fim.
Como os rios correm para o mar e não o enche, um homem desenvolve seus trabalhos e não há uma recompensa que vale a pena. E veja, o resultado disso é que não há nada de novo no mundo. O mundo se repete, os ciclos são repetidos, o homem não consegue compreender, não há nada de novo no mundo. Veja versículos 9 e 10. O que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, ver isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Porque tudo é uma canseira quando nós olhamos a vida sem Deus e quando nós olhamos para a história do homem sem Deus. Porque não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que foi é aquilo que vai ser no futuro. Não há nada que aconteça na nossa geração que já não tenha acontecido nas gerações anteriores. O sol, o vento, os rios, todas as gerações já viram isso. E vão continuar vendo depois de nós. Até mesmo a história humana se repete em ciclos. Nada é conhecido por nós somente. Nem mesmo as pandemias são conhecidas pela nossa geração somente. Nem mesmo as guerras, nem os tempos de paz. Nada é novo. Nada acontece nessa geração sem que os outros homens já não tenham visto. O cansaço não tem fim. Porque o homem vive numa vida que é cíclica. Tempos de paz, tempos de guerra, tempos de alegria, tempos de paz, tempos de viver, tempos de nascer, tempos de trabalhar, tempos de descansar. A vida não sai desse ciclo e os homens que viveram antes de nós também acompanharam do mesmo modo esses ciclos. Na busca de uma resposta diferente, então, o pregador questiona: há alguma coisa que possa se dizer, vê, isto é novo? A resposta é sempre a mesma: não, não há nada que possa ser dito, isso é novo. Porque quando a gente pensa que algo é novo, quando a gente olha para a história, isso já aconteceu séculos antes de nós. O nascimento, a morte, o casamento, as famílias, a guerra, as pandemias, os desastres, nada é novo debaixo do sol. Por mais que nós nos esforcemos, a gente não vai encontrar novidade nesse mundo. Tudo que nós vamos encontrar nesse mundo já foi visto antes. Nada é novo, tudo é canseira, tudo é enfado. Versículo 11, então, o pregador conclui o seu fluxo de argumentação quando ele diz: já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que vão de vir depois delas. O Eclesiastes capta muito bem a fragilidade da memória humana. O passado é rapidamente esquecido por nós. Não há lembrança das coisas que se passaram. E por mais que os livros, os historiadores, os especialistas busquem resgatar o passado, eles não conseguem resgatar todo o passado. É impossível. Porque nós nos esquecemos, faz parte da nossa natureza. Aquilo que uma geração construiu será esquecido pelas nossas gerações. Não há legado eterno na humanidade. Quando aqueles que são mais velhos são levados pelo Senhor, as suas lembranças são levadas juntos. Nós conhecemos muito bem irmãos mais idosos que lembram-se da história mais antiga da igreja ou de outras igrejas, mas quando esses irmãos se vão, as suas memórias também se vão e as novas gerações já não conhecem o início da nossa história, e assim será continuamente. Quando nós nos formos também para o Senhor, as nossas lembranças, a nossa história também será esquecida. O que fica são algumas falas, algumas lembranças, algumas histórias, mas quem nós somos, de fato, é esquecido pelo tempo. Somado a isso, ainda existe a verdade de que o passado já não é lembrado por nós e também não haverá lembrança nos dias posteriores a nós. Nós perdemos aquilo que aconteceu nas gerações anteriores e as gerações que vão vir depois de nós perderão muito ainda do que vai acontecer. É tolo aquele que pensa que vive um tempo especial na humanidade. É tolo aquele que pensa que vive num tempo singular da humanidade. Porque a humanidade não vive num tempo singular. A humanidade vive na mesma mesmice de sempre. É tolo aquele que imagina que a humanidade avança para o progresso, para uma vida perfeita e agradável. A humanidade vive e continuará vivendo na eterna mesmice. Porque viver sem Deus não pode trazer progresso para o homem. E essa é a tristeza do pensamento moderno. É pensar que o homem pode evoluir. É pensar que o homem pode melhorar. É pensar que o homem sem Deus pode crescer. É pensar que pode haver paz sem Deus. É pensar que pode haver felicidade sem Deus. É pensar que pode haver alegria sem Deus. É assim que o pensamento iluminista cresce e invade as universidades, trazendo a luz sem Deus, trazendo a bondade do homem
Mas logo depois esse movimento enfrenta a realidade de 2 guerras mundiais que levam o homem a refletir novamente a sua miséria, a sua podridão. Perceba, quando na história do homem parece que o homem chegou no seu mais alto patamar, na sua mais alta independência de Deus, é justamente ali que a maior tragédia da história da humanidade acontece. Onde mais homens e mulheres morrem por conta da própria maldade humana, é a vida nos humilhando e nos ensinando: sem Deus não é possível haver progresso. Não se iluda com os avanços da tecnologia, não se iluda com os avanços da comunicação, tudo é uma eterna mesmice. Seu iPhone pode ser novo, mas a fofoca é antiga. Seus aparelhos podem ser recentes, mas a maledicência, a maldade, a mentira é muito antiga. Não se engane, o homem avança num ciclo de eterna mesmice. A verdade que o pregador nos ensina é que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente trabalhe, a gente vai ser esquecido. E talvez você se lembre de personagens históricos, de livros que são lembrados até hoje. Mas a verdade é que ninguém é lembrado perfeitamente. Você talvez se lembre de um escrito de alguém, mas como ele era, como a sua família o via, como era a sua convivência, como eram as suas falas, ninguém lembra. Quem garante que nós seremos lembrados e não esquecidos? A verdade é que viver para deixar um legado para a prosperidade é correr atrás do vento, porque nós não temos garantias de lembrança. E mesmo que se lembrem de nós por alguma obra que nós fizemos, a lembrança nunca será plena, nós rapidamente seremos esquecidos. A fama pode durar uma geração, mas a próxima já não lembrará dos nossos feitos, até que venha uma que já não lembre do nosso nome. Todo trabalho sem Deus é enfado, é canseira. Toda a vida humana não tem valor algum debaixo do sol. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nos ajuda a compreender essas palavras, quando Ele resume essas palavras em uma das suas parábolas. Abra comigo em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 16 a 21. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. O texto nos diz assim, Lucas 12, 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Impressionante ver como Cristo é a perfeita sabedoria em pessoa. É impressionante perceber como Cristo capta tão bem as palavras de Eclesiastes e traz isso de uma maneira tão simples numa parábola, quando ele nos ensina claramente que não há proveito algum no trabalho sem Deus. Não há esperança para aquele que acumula riqueza, não há esperança para aquele que vive a trabalhar numa vida materialista, secularizada sem o Senhor. Mas perceba que o mesmo Cristo que entende as expressões de Eclesiastes é o mesmo Cristo que nos apresenta a esperança, porque Cristo não nos diz que todo trabalho é em vão. Cristo nos apresenta um trabalho que vale a pena. Cristo nos apresenta um esforço que vale a pena. Jesus Cristo nos mostra uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se essa fosse a nossa única esperança, a esperança debaixo do sol, a esperança de uma vida sem Deus, nós estaríamos perdidos. Não haveria proveito nenhum do nosso trabalho, não haveria proveito algum de se viver. Mas o Senhor Jesus Cristo nos mostra uma vida que traz real significado, um trabalho que traz real ganho e proveito. É por isso que ele mesmo diz lá em João capítulo 6, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Esse trabalho tem proveito. Trabalhar para Deus produz muito ganho,
Como disse Negreidanos, a mensagem de Jesus é clara: não ganhamos nada ajuntando tesouros na terra, mas nós ganhamos muito ao ajuntarmos tesouros para Cristo. Nós não ganhamos nada se nós trabalharmos sem Deus. Nós não ganhamos nada se nós vivermos uma vida sem Deus. Mas nós ganhamos uma verdadeira vida se nós trabalharmos para o Senhor. E aqui é o momento da gente compreender que quando nós falamos trabalhar para o Senhor, não significa trabalhar só na igreja. Porque se fosse assim, nós deveríamos abandonar os nossos trabalhos e estarmos todos aqui todos os dias. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas ela nos ensina a trabalhar para Deus e para a glória de Deus. A verdade é que quando nós trabalhamos com a visão horizontal de mundo, sem levar Deus em conta, nós trabalhamos em vão. Mas quando nós trabalhamos para a glória de Deus, há um ganho eterno do nosso trabalho. O chamado de Deus é para que a gente exerça o nosso trabalho na terra, não confiando nele, não se apegando a ele, porque é um sopro, é efêmero, é passageiro, mas nós fazemos então o nosso trabalho buscando a glória de Deus, porque essa é eterna. É viver segundo a palavra de Deus, porque o texto das Escrituras nos diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É viver para o Deus que é eterno, é viver pensando na vida eterna. Isso muda a nossa forma de viver. Isso muda como nós encaramos o nosso trabalho, isso muda como nós olhamos para a nossa família, isso muda como nós estudamos, isso muda o que nós somos, porque nós passamos então a viver pelaquilo que é eterno, e não pelaquilo que passa. E até mesmo nós usamos as coisas que passam para glorificar aquilo que é eterno. Não se esqueça que o Senhor Jesus Cristo nos instruiu a não acumular tesouros nessa terra, onde os ladrões levam, onde as ferrugem corrói. Mas nos instruiu então a guardar tesouro nos céus. E nos advertiu: onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Se o nosso coração está em nosso trabalho, se o nosso coração está na nossa família, se o nosso coração está nas coisas dessa terra, eu sinto lhe dizer: a sua vida é em vão. Porque tudo que você coloca no seu coração vai passar. Mas se você coloca o seu coração em Deus e vive para Deus, então a sua família, o seu trabalho, quem você é, o que você faz, ganha um significado eterno. Quando nosso coração está preso às coisas desse mundo, sem Deus, nosso coração vai para longe do Senhor e tudo é vaidade. Todo trabalho com Deus é valioso, porque redunda em louvor e glória ao nome daquele que é eterno. Mas o trabalho sem Deus é fútil, é canseira, é enfado. A grande pergunta que nós precisamos fazer hoje é: se Jesus então pedisse a tua alma hoje, o que você teria para dar? Se Jesus perguntasse onde está o teu tesouro, o que você apresentaria a ele? Se Jesus perguntasse quem é o Senhor do teu coração, qual é o nome que você anunciaria? Qual é a vida que você tem buscado primeiro? Aquela que te dá conforto? Aquela que te dá prazer nessa vida? Ou aquela que te dá uma alegria eterna? Se o teu trabalho tem sido vão e fútil, você percebeu que precisa de Deus para te dar sentido, e para dar sentido a todo o teu trabalho, volte-se para Jesus Cristo. Porque somente em Jesus você vai encontrar razão para trabalhar, razão para viver. Somente em Jesus Cristo vai valer a pena construir uma família. Somente em Jesus Cristo vai valer a pena estudar. Somente em Jesus Cristo vai valer a pena trabalhar. Creia em Jesus, viva para Ele, e nele o teu trabalho e a tua vida não será em vão. Lembrando da música, que nós olhamos no início, o refrão dela nos diz algo interessante. Ela nos diz assim: só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar, venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus, há real significado para as nossas vidas e para os nossos trabalhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor Deus, Deus bendito, aquele que nos criou para não viver uma vida sem razão e sem significado. É triste, Senhor, olharmos para uma multidão de homens que seguem vivendo dia após dia
uma canseira e um enfado que não passam, porque eles vivem sem Deus. Eles não ajuntam tesouros eternos, eles não vivem para a glória do Senhor. Dia passa e dia vem, e eles continuam nos seus trabalhos. Mas, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para viver uma vida diferente. O Senhor nos chamou para viver uma vida que tem real valor, que tem real ganho, porque nós não ajuntamos tesouro nesse mundo, mas tesouros eternos. Isso faz com que a gente trabalhe para a glória do Senhor, que a gente estude para a glória do Senhor, que a gente viva para a glória do Senhor. A mensagem de Eclesiastes é pessimista somente para aqueles que não têm Deus, mas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes apresenta a melhor maneira de se viver nesse mundo. Nos ajuda, Senhor, a aprender com Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, a nossa vida tem real razão e significado. Não permita, Senhor, que nós vivamos uma vida inteira em vão e trabalhemos uma vida inteira em vão, construindo tesouros que a traça corrói. Mas nos ajuda a viver uma vida para a glória do Teu nome, trabalharmos para a glória do Senhor Jesus Cristo, sabendo que só em Jesus nós podemos encontrar real significado e razão para viver. Nós choramos no nome dEle. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento? Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela Sua palavra, pelo culto. Nós vamos baixar nossas cabeças, nós vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos conduza em graça durante o restante desse dia e com um coração muito grato pelaquilo que Ele já falou ao nosso coração. Senhor Deus, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, porque hoje, nesse dia, nós já podemos cantar ao Senhor, orar a Ti, trazer até mesmo as nossas ofertas e ouvir a Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra foi lida, foi pregada, os nossos pecados foram perdoados em Jesus e nós ouvimos o Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado porque esse é o dia do Senhor e essa é a beleza desse dia, porque é o dia onde nós desfrutamos da comunhão com a igreja e com o Senhor da igreja. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê um dia de descanso e debaixo da Tua paz, da Tua direção, e que novamente estejamos reunidos hoje à noite para trabalhar para a eternidade, ajuntando tesouros nos céus, para a honra e glória de Cristo Jesus. No nome dele nós choramos. Amém.